11. A partir do versículo 24. A partir do versículo 24. E aí eu já provoco os irmãos fazendo uma pergunta nesse sentido, de qual foi o interesse de Moisés? Por que Moisés saiu da terra do Egito? Por que Moisés deixou o palácio do Egito? Qual era o interesse de Moisés? O que Moisés queria que fez com que ele trocasse as riquezas do Egito pelo deserto? Por que Moisés saiu do Egito? O que ele queria? Os irmãos saberiam dizer qual era o interesse de Moisés? Salvar o povo. Sim, Moisés saiu por causa do galardão, mas é lógico, ele sabia que o galardão estava nisso que a irmã Betânia falou, em salvar o povo, libertar o povo e outras coisas que nós poderíamos pontuar. Porém, isso tudo resume-se num galardão. Moisés saiu por causa do galardão. E agora eu pergunto aos irmãos, qual é o interesse maior dos irmãos? O que os irmãos desejam mais aqui, nessa terra? Uhum. É. É. Sim. Então, isso que o Senhor está dizendo acaba se ligando muito ao que Moisés também desejou, que foi o que a irmã pontuou. Não, ele queria libertar o povo, ok, mas acima disso tem outras questões que a gente não pode esquecer. O principal, não é, se Deus perguntasse para você, olha, o que é que você mais quer nesta vida? Peça e eu darei a você. O que a gente pediria? Que galardão era esse que Moisés queria tanto, que fez com que ele abrisse mão de uma vida de luxo, poder e fama, para viver sofrendo no deserto? É, mas é, é, é. É. Nós queremos ser glorificados porque, com o corpo glorificado, nós não pecaremos mais. Então, que Cristo venha, né, e a gente venha a ser glorificado para que a gente glorifique a Deus também, principalmente sem pecado. O senhor ia falar, irmão Carlos? Sim. É. 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 Da ciência dos egípcios. É. É.
Aham. É. É. Aham. Mas eu acho que todos concordam que ele tinha vontade de ver o povo dele livre, não é? Isso daí ele tinha muita vontade, ele só não se sentia capaz de libertar o povo, mas a vontade dele era tanta que quando ele viu um sujeito espancando o seu irmão, ele foi de sangue um hebreu, ele defendeu o hebreu e matou o egípcio, né? Então, isso mostra a vontade que ele tinha de libertar o povo, ele só não tinha a coragem pelo fato de que não se sentia capaz. Porém, ele não aceitou aquela vida, aquela condição. Então, ele ia ser um problema para Faraó, porque ele nunca ia deixar aquilo continuar. Não que ele ia dizer, eu vou libertar, que eu acho que ele não tinha essa pretensão. Mas, pelo menos, um ele salvaria, depois outro ele tentaria salvar, depois outro, ia ser um problema. E aí ele percebeu, é melhor sair daqui, eu prefiro sair daqui, né? Abandonar esses privilégios para viver sofrendo no Egito, ou no deserto, do que permanecer aqui no Egito, sendo uma vergonha para o meu Deus. E foi. Agora, não... Não, com certeza, e ele recebeu a instrução de uma mulher sábia. Joquebede foi a mãe biológica dele e recebeu a patente de ser a mãe de leite dele, né? Que Miriam lá, quando viu a rainha, disse, e agora, como eu faço? Tem uma mulher que ela está dando leites e tudo, né, tendo o momento dela de dar leites e tudo. Aí ela disse, então vamos contratar ela, ela vai criar essa criança até o desmame, depois do desmame ela me devolve. E a mãe ensinou toda a doutrina hebreia, toda a doutrina de Deus a Moisés. Agora observe, veja o porquê Moisés saiu do Egito. Pela fé, do 24, viu? Capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então ele disse, não, meu caminho é esse, de desgraça, de sofrimento, de dor, mas eu não abro mão por causa dos prazeres transitórios do pecado. Justamente. E isso, a palavra de Deus aplicada. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, o vitupério de Cristo, o sofrimento de Cristo, por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Irmãos, veja o que ele está fazendo. Ele olha para a possibilidade dele ser espancado, torturado, perder a liberdade, ser privado de alimento, de coisas prazerosas nessa vida. Ele olha para isso e diz, se é por Cristo, isso é meu tesouro. Se é por Cristo, aqui está a minha riqueza. Irmãos, que diferença do olhar mundano. E ele diz, olha, eu prefiro ser maltratado. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Agora eu pergunto, o que é isso? Que ele olhava, contemplava e dizia, não, por isso eu vou sair, por isso eu vou sofrer,
Por isso eu não quero saber de nada de riqueza e prazeres neste mundo. Por isso eu abandono tudo. O que era esse galardão? Ele vai dizer, na continuação do texto, ele diz o que era esse galardão. Que invisível? Cristo, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então ele olhou para o galardão dele era Cristo. Entendam, não é que você trabalha, porque a gente trabalha para ter o galardão, né? Jesus Cristo disse isso. Olha, trabalhem para juntar tesouro nos céus. Trabalhem por uma riqueza que estará nos céus. Aonde o ladrão não chega, o ferrugem, as traças, trabalhem por esse tesouro, juntem tesouro lá. Quando Jesus Cristo diz assim, Moisés diz, eu saí pelo galardão, não é que Moisés saiu para ter Cristo, porque ele já tinha. A salvação não é conquistada pelo que você faz, pelo seu trabalho aqui na terra, não. Cristo já foi dado a você. Você terá mais dele. Era. Isso. Era Jesus que se revelou aos hebreus também assim, aos judeus. E eles viram isso e pegaram em pedras para lançar em Jesus, porque ele estava se declarando Yahvé. Agora, irmãos, era isso. Ele olhou para Cristo e disse, como é? Quer dizer que se eu abrir mão dessa vida podre de pecado aqui e lutar pelo meu Deus, eu terei mais de Cristo lá. Não é que ele vai ter Cristo, ele vai ter mais de Cristo lá. E por isso ele abre mão do Egito, que seria basicamente o que Tiago e João pediram a Jesus. Deixa eu sentar à direita e o outro irmão, um de nós sentar à direita e o outro à esquerda. Jesus Cristo disse, isso é para quem o Pai reservou, não é para mim. Agora, eles queriam estar mais próximo de Cristo, e Cristo disse que sim, alguém vai sentar mais próximo dele. Mas quem? Aquele que mais abriu mão deste mundo por ele. Aquele que mais o amou neste mundo. Quem era que tinha mais aproximação de Cristo aqui na terra? Vocês sabem? João. Os 12 apóstolos. Ninguém chegava tão perto de Jesus quanto João. Por quê? Porque João buscou. Porque João teve coragem de enfrentar os medos dele, as inseguranças, as incertezas. Por amor de Cristo, João enfrentou o medo de levar uma bronca de Cristo. Então, tudo que os apóstolos tinham dúvida e queriam perguntar, mas ficavam com medo de receber uma bronca, empurrava João da traição. Os apóstolos chegam e dizem, ele está dizendo que alguém aqui vai trair. Vai lá, João, vai lá, pergunta quem é. Jesus respondeu ou não? Ele disse, Jesus disse. Eles estavam com medo de Jesus ficar bravo, alguma coisa, não sei. Por isso que eles não foram. Mas observe, eles empurram João, e João vai. E como é que João pergunta? João deita a cabeça no peito de Jesus. Se aconchega assim e diz, Senhor, quem é o traidor? Veja que intimidade. Trabalhou para isso. Não, Jesus amava mais João do que os demais. Escute, João amava mais Jesus do que os demais. E esse fato fazia com que ele se aproximasse mais de Jesus.
Não só João, mas Pedro e Tiago também pode ver. Jesus Cristo sempre separa eles para lugares e situações mais específicas, mais especiais. Como foi na terra, será no céu. Alguns estarão mais próximos de Cristo do que outros. Não dá para saber como especificamente é isso, mas há algo nessa direção. Nós não trabalhamos por galardões, porque tem gente que diz assim, não, para mim está bom a salvação. Olha, se você entendesse que o galardão representa mais afinidade, intimidade, aproximação de Cristo na glória, e se você de fato ama Cristo, você ia dar todas as suas forças a esse propósito, a querer mais de Cristo lá. Se você ama Cristo aqui, você vai querer mais lá. Então, o que nós devemos dizer, irmãos, é, se Deus nos perguntasse, o que é que você quer? O que você mais deseja? Deveríamos responder, Cristo. Quero Ele. Me encha dele. Foi isso que fez com que Paulo mudasse completamente a mente. A metanoia, a mente de Paulo deu um giro de 360 graus. Ele estava, Senhor, tira de mim, Senhor, eu não suporto, Senhor, isso dói demais, Senhor, tira de mim esse espinho na carne, Senhor, tem misericórdia, eu te peço. E orava, e a resposta, silêncio. Aí ele, não. Ele não ensinou a perseverar na oração, a povo perseverar, Senhor, tira de mim, Senhor, está doendo, me ajuda, Senhor, me liberta desse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás. A resposta, silêncio. Aí terceira vez, Senhor, tira de mim. O Senhor diz, Paulo, a resposta já foi dada, não vou tirar, porque eu não respondi. Porém, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder, o poder de Cristo que você tanto anseia, está sendo aplicado em você agora. Por causa desse espinho na carne. Ele é o instrumento que eu estou usando para te dar mais poder em mim. Aí ele muda. Completamente ele muda a mente e diz, o quê? De boa vontade, então, de boa vontade, feliz, eu mais me gloriarei nesse espinho na carne, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Meus irmãos, é isso que deve ser o nosso alvo. Era. Mas veja, irmãos, é esse que deve ser o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso propósito. Nós nos perdemos e por isso sofremos, nos perdemos com distrações desse mundo. Eu queria tanto um carro, eu queria tanto saúde, eu queria tanto isso e aquilo. Se for tirar de dentro de você, de um de nós aqui, tudo que nós desejamos, todos os nossos interesses, desejos e vontades, a gente tem que sair desse lugar porque não terá espaço para nós. Entenda, irmãos, essas coisas que nós desejamos são, de fato, importantes e precisamos pedir ao Senhor. Mas nunca nada deve nos desviar do alvo de pedir Cristo. Porque quando nós pedirmos isso que nós desejamos tanto, e não chegar, a gente vai dizer, Senhor, se é a tua vontade, que não chegue. Se é para a tua glória, que não chegue. Se essa ausência faz de mim melhor em ti, que não chegue. E se a gente não tem Cristo como o alvo máximo de nossa aproximação, não tem nada, e a gente vai se aborrecer. Vai vir ansiedade, vai vir depressão, vai vir estresse, vai vir tudo quanto não presta para um coração de uma pessoa que tem algum interesse que não seja Cristo. Que tem algo que ele pede mais
do que o que ele pede de Cristo. Quantas vezes você pediu por uma vida mais tranquila, com menos dívidas, com mais saúde, com mais ausência de problemas? Quantas vezes você pediu? E quantas vezes você pediu: me dá Cristo, Deus. Me dá mais de Cristo, Senhor. Era para isso sair direto, o tempo todo dos nossos lábios, da nossa mente, o tempo todo. Mas não, as coisas que nos faltam nos distraem. Agora é óbvio, você pode pedir pela sua saúde para aquilo que a gente comentou na nossa reunião de oração. Por que eu quero saúde? Senhor, me dá saúde, porque com saúde eu te servirei melhor. Eu poderei ir para lugares que eu não posso assim. Senhor, me dá saúde para que eu possa levar Cristo, para que eu possa representar Cristo. E você pede tudo endereçado à glória de Deus, à sua permanência com Cristo. Alguma dúvida até aí, meus irmãos? Então, veja só, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele, não é aquilo, não o galardão que você pode conquistar com seu esforço genuíno, com seu interesse, com sua motivação em Cristo. Esse galardão faz com que você esteja mais próximo daquele que é invisível hoje, mas lá vai ser visível. Então nós precisamos ter esse alvo de Moisés, o alvo dos profetas, o alvo de todos aqueles que servem ao Senhor. Tá bom, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, né? Já deu o nosso tempo aqui. Tá vendo? É isso aí, Quando a gente entende o que realmente importa neste mundo, as coisas que nós sofremos parecem nada, meus irmãos. Agora, quanto mais apego com esse mundo, mais nós sofremos. E aí, para o próximo estudo, leiam Salmos 73, porque lá tem muita coisa a nos ensinar a respeito do nosso desvio dos galardões que Cristo tem preparado para nós, tá? É verdade, É verdade. Vamos, meus irmãos, orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, soberano, justo e bondoso, perdoa-nos, Pai, pela nossa distância de Cristo. Nos ajuda, Pai, a ter o mesmo interesse que João, o apóstolo, que buscava sempre estar junto de Ti, que não se intimidava, Pai amado, com nada nesta vida, a única coisa que ele queria era ter mais de Ti. E isso fez com que o Senhor se desse mais a ele, Senhor. Assim pedimos também, Pai. Incomoda o nosso coração, enche o nosso coração de vontade, de desejo. Nos dá sede, Pai amado. Nos dá fome, Senhor, do Verbo vivo. Ajuda-nos, Pai, a buscar o nosso Senhor de uma forma mais intensa, verdadeira e poderosa no Espírito Santo. Assim te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Podem se cumprimentar.